Fala, gente, família JC, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas em mais um momento aqui de devocional. Seja você que está chegando aí ao vivo nesse primeiro dia útil do mês de julho, do nosso mês de julho. Há uma palavra de Deus para a gente alinhar o nosso mês com o nosso Pai que estás nos céus, com aquele que nos faz enxergar o Pai, com aquele que nos faz ver o Pai, com o nosso Cristo. Cola na Videira é um convite, onde Jesus vem chamando, aqui nesse canal há mais de 5 anos, chamando os ramos, chamando os seus discípulos, chamando os seres humanos, almas viventes, para viver com Ele em toda e qualquer circunstância. Então vai chegando todo mundo por aí. Você que está aí no gravado, escreve eu estou no gravado, Bruno. E quem está chegando aqui ao vivo, me fala aqui se vocês estão ouvindo bem. 1º de julho de 2025. Tá frio, né, gente? Tá frio, né? A gente tava dando banho na Betina agora. Que frio, que frio! Graças a Deus. Ouvindo bem. Bom dia, Lu. Bom dia, Taz, Delposo, Michel, Joel, Soderley, Rosália, Lotito. As incertezas da vida. Abram suas Bíblias no livro de Eclesiastes. Logo depois de Provérbios, escrito pelo mesmo autor, Deus usando o mesmo autor, Salomão. Porém, Salomão mais maduro. Livro de Eclesiastes também é considerado também um livro de sabedoria. Bora, David. Bora, BH. Beijo pra você, meu irmão. Paula Marini. Tudo certo? Manda um beijo pro Paulo. Deus abençoe Ana Beatriz, Maria. Dispara o dedinho no coração. Para o Instagram avisar que a gente tá ao vivo. E graças a Deus. Vamos orar? Eclesiastes capítulo 11, versículo 4 a 6. Nós vamos partir daqui. Eclesiastes capítulo 11, versículo 4 a 6. De que ele virá. Que eu e você nesse mês de julho, que a gente caminhe a cada dia na certeza de que Cristo voltará. Quem sabe ele não volta nesse mês de julho? Quem sabe ele não volta lá pro dia 11, dia 10, dia 20? Oh, glória! Quem sabe ele não volta já em julho? Ele virá no tempo já determinado pelo Pai, e o próprio Jesus disse isso. Não existe atraso, mas tem a certeza. Existe a certeza. Enquanto nós vivemos aqui, família JC, o nosso papel é se encher da presença de Jesus, buscar a comunhão diária com Ele. Que você possa, nesse mês de julho, junto comigo, junto com a minha casa, junto com a tua casa, desejar mais a presença de Jesus. Que a presença de Jesus possa ocupar espaço cada vez mais no nosso coração, para que essa presença possa ser refletida em cada área da nossa vida. Nós estudamos a palavra de Deus aqui há mais de 5 anos, família, para que a gente possa aprender com Ele a viver as Escrituras Sagradas, aquilo que Deus deseja para nós, em todas as áreas da nossa vida. Que você possa testemunhar isso, mulher e homem, nesse mês de julho. Que você, mulher e homem, independente da sua situação hoje, independente da tua idade, independente da tua classe social, seja você que está aqui ao vivo ou você que está aí no gravado, que você possa ver o agir de Deus no teu coração em todas as áreas da sua vida, profissional, pessoal, familiar, educação dos filhos, saúde, tudo. Saúde física, saúde emocional, saúde espiritual. Que a graça capacitadora de Deus transforme você mais gradativamente à imagem do Filho amado.
Jesus. Amém. Amém. E amém. Olha só. Amém? Você deseja isso? Escreve aí, eu desejo. Você que está aqui ao vivo e você que está aí no gravado. Diz assim a palavra de Deus: o agricultor que espera as condições de tempo perfeita nunca semeia. Se ele fica observando cada nuvem, não colhe. Se ele fica observando cada nuvem, não colhe. Olha lá, meu pai, as pessoas escrevendo eu desejo. Assim como é impossível entender o caminho do vento e o mistério do crescimento do bebê no ventre da mãe, também é impossível entender as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeie pela manhã e continue a trabalhar à tarde. Outra tradução vai dizer: e não fique à toa à tarde, pois você não sabe se o lucro virá de uma atividade ou de outra, ou talvez de ambas. Essa palavra, ela me ajuda muito. A gente já meditou algumas vezes aqui no Cola na Videira. Eu não sei qual trabalho você faz, se você é dona de casa e trabalha dentro de casa, ou se você trabalha fora de casa e em qual área você trabalha. Eu trabalho na área comercial, eu trabalho com vendas, né? Talvez você seja um comerciante, né? Nós temos uma escola para mulheres, eu e minha esposa, e eu sou responsável pela área das matrículas, a área de vendas. E quem é vendedor aí sabe que quando você começa o dia, quando você começa o mês, você não sabe de fato quantas vendas você vai fazer. Por exemplo, o Michel, ele tem um mercado, a função dele é abrir o mercado todos os dias. E quando ele abre o mercado, ele não sabe, como ele não tem uma previsibilidade exata de quantas pessoas vão entrar no mercadinho, quantas pessoas vão entrar no meu mercado, quantas pessoas vão entrar no meu supermercado e vão comprar as coisas. Não tem como. Mas o que tem como é a gente, cada virada de mês é sempre um recomeço, é isso. Para quem tem comércio, para quem tem alguma empresa, pequena empresa, média empresa, grande empresa, não importa. O que importa é que nós não temos a certeza de como será os caminhos do nosso mês de julho, família JC. Nós não temos a certeza de como será o mês de julho. Não temos. Temos algumas certezas, mas a certeza que a nossa natureza humana sempre quer ter, não vai conseguir. Salomão está falando sobre as incertezas da vida. Então ele faz primeiro uma analogia, capítulo 11, versículo 4. Ele faz uma analogia, Bora Kimura, Wilka, Aline, Tati, DBO. Salomão faz uma analogia sobre o agricultor. Isso aqui é como uma parábola, é como uma metáfora, onde, olha, o agricultor que fica esperando ter condições de tempo perfeita, nunca vai semear. Nunca vai semear. Nunca vai plantar, para ficar claro. Por quê? Porque se ele fica esperando condição perfeita, ou se ele fica observando cada nuvem, será que eu planto hoje? Será que eu não planto? Planto um pouco, não planto? E aí fica olhando. E aí esse olhar por situações perfeitas para poder fazer algo, isso é como uma distração. E é isso que Deus está falando conosco através da palavra sagrada dele. Eu não sei como você viveu em junho e não sei como você deseja viver em julho. Eu nem sei o seu contexto de vida, só você sabe. Mesmo as pessoas que andam mais perto de mim, Tati DBO, Renata, Lu, Odelê, eu não sei. O fato é que você precisa ler isso e isso precisa iluminar a tua vida. É isso que as escrituras sagradas fazem. Eu leio a Bíblia para me aproximar desse Deus. E esse Deus ilumina aquilo que precisa iluminar, aquilo que eu preciso ver e que eu não estou vendo. Por isso que Paulo vai dizer que toda a escritura é inspirada por Deus para colocar em ordem aquilo que não está em ordem na nossa vida, para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, para nos direcionar. E a nossa natureza humana quer previsibilidade. Por isso que o ser humano adora ir em lugares onde existem adivinhos,
Ou quer ir em lugares dentro do contexto, por exemplo, evangélico, onde apenas vai ter revelações sobre a vida pessoal de cada pessoa, mas não quer saber de ler a Bíblia. Já viu aquela foto que tem no Instagram? Duas casas, né? Duas igrejas. A igreja abarrotada de gente é aquela igreja onde as pessoas estão indo para buscar revelações pessoais da sua vida. Revelações da sua vida pessoal. Lotado de gente. Vem cá que eu vou falar para você o que exatamente vai acontecer no seu ano. Vai um monte de gente. E aí na outra igreja, pequenininha, aonde o pastor está lá ensinando a palavra de Deus, encorajando as pessoas a aprender para praticar a palavra de Deus, porque se só ouvir a palavra de Deus e não praticar a palavra de Deus, isso é inútil, como a própria Bíblia diz no livro de Tiago. Vazio de gente. Então, Deus está falando com a gente, não espere a condição perfeita para você fazer o que tem que ser feito. Plante a sua semente de manhã e de tarde. Eu uso muito essa palavra para sempre me lembrar do que, por exemplo, um vendedor, um comerciante tem que fazer. Porque a gente vive a nossa vida diária e a gente tem que viver a nossa vida diária não à toa. Viver a nossa vida diária trabalhando. Seja você, mulher ou homem, que está dentro de casa ou fora de casa, não importa, você tem que estar em atividade. E o diabo usa, ele nos atrapalha muito quando a gente quando vê a gente à toa. Banda voou, como a gente dizia na Bahia. Banda voou. E, por exemplo, a rede social, se você ficar olhando só a vida dos outros, você de fato está vivendo à toa, ao invés de estar produzindo algo. Organizando a tua casa, fazendo as coisas que tem que fazer. Eu não tenho que dar exemplo daqui do que você tem que fazer. Você sabe o que você tem que fazer. E aí, Salomão, ele fala, Deus fala através dele, que olha, é impossível entender o caminho do vento, ou o mistério do crescimento do ventre da mãe. Então também é impossível entender as obras de Deus que faz todas as coisas. Ontem eu mandei para a Lu, que entrou aí agora, uma frase que sempre me marcou muito quando eu ouvi, uma frase simples de Martim Lutero, um homem que buscou a presença de Deus e que foi muito usado para a fé reformada, para a reforma cristã. E ele diz assim: não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas conheço bem o meu guia. Então assim, a gente não sabe quais são os caminhos que Deus vai ter para nós no mês de julho. O mês de julho está começando hoje. Mas uma coisa a gente tem que saber: eu conheço o meu guia. Ou eu quero conhecer mais o meu guia. Ou eu não sei o que vai acontecer em julho, mas uma coisa eu sei: eu vou buscar intimidade com Jesus. Como a gente vem falando desde ontem, hoje é terça. Jesus é o nosso bom pastor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Como a gente lê isso hoje pós-Cristo. Jesus Cristo é o nosso bom pastor. Eu sou ovelha, você é ovelha. A ovelha não sabe quais caminhos vai acontecer, mas a ovelha sabe, conhece o bom pastor. Por isso que Jesus Cristo, ele disse: eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Então, naquele conflito interior entre carne e espírito, entre a natureza humana e a natureza divina, que habita em você, se você crê que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, cancelando todos eles naquela cruz do Calvário, e que ressuscitou no terceiro dia e colocou você numa posição justa diante de Deus, não por obras, mas pela fé que você tem naquilo que Jesus fez. Se você crê nessas coisas, se você crê na obra redentora de Deus, na reconciliação, na obra maravilhosa de reconciliação, se você crê no religare que Jesus Cristo fez há 2000 anos atrás, você tem o Espírito Santo. Só que você também tem um conflito interior entre a sua natureza humana e a natureza divina, que é o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, a presença dele dentro de você, que comunica com você através do estudo da palavra, da oração, da comunhão com os irmãos e adoração. Então,
A minha carne vai querer saber como as coisas vão ser em julho. Eu quero saber, por exemplo, Michel, quantas vendas nós vamos fazer em julho? Você pode desejar, planejar e trabalhar para que aconteça isso, mas eu não tenho a certeza. Todo empresário, você fala assim, empresário, o que mais vocês queriam? O que mais vocês querem no mundo empresarial? Eles vão responder, previsibilidade. Previsibilidade de caixa. É isso que eles vão responder. O que é isso? A certeza do futuro no que diz respeito às finanças. Todo mundo quer saber. Mas nunca ninguém vai saber. 100% não vai. Tudo pode acontecer de um dia para o outro. Mas cabe a nós trabalhar de dia e de tarde. Não ficar à toa. Então, é meio que descascar a cebola, sabe? Isso vai saindo cada vez mais de você, a sua carne. Quanto mais você cresce espiritualmente com Cristo, mais você solta o controle e mais você vai viver em paz. Por exemplo, há 3 anos atrás, quando eu comecei a vender o que eu vendo hoje, com a minha esposa, eu olhava para esse trabalho de vendas de uma maneira. Hoje eu olho de outra maneira, com mais maturidade, mas sempre com um ponto de atenção para não cair, porque facilmente a nossa carne vai querer controlar as coisas. Mas qual que é a saída? Não controlar? Não controle, não controle, não controle, não controle? Não. A saída é intimidade com o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas. Jesus Cristo disse, eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. E eu te faço uma pergunta, você conhece o seu bom pastor? Se você não conhece esse bom pastor, coloque isso como uma meta, como um alvo no seu mês de julho. E nós estamos aqui para poder te ajudar. Agora, não, Bruno, eu já conheço o meu bom pastor. Você deseja mais intimidade com esse seu bom pastor? Sim ou não? Eu desejo. E quanto mais a gente estiver próximo desse bom pastor, mais nós vamos estar blindados para não ficar à toa e não entrar em situações que nos distraem. E quando Jesus fala, eu sou o bom pastor, no João 10:10, facinho de decorar, João 10:10, ele diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, e uma vida plena que satisfaz. A vida plena que Jesus, antes disso, o ladrão que veio roubar, matar e destruir, uma das estratégias que o diabo usa para roubar, matar e destruir é quando ele vê a gente distraída. E Jesus Cristo está falando, eu vim para dar vida e uma vida plena que satisfaz. É uma vida que diz assim, olha, eu não vou esperar condições de tempo perfeita. Eu vou fazer a minha parte. Eu não sei quais são os caminhos que Deus tem para mim nesse mês de julho. Mas uma coisa eu sei, eu conheço o meu guia. E eu me apego a ele, e eu fico nele e vivo aprendendo a viver um dia de cada vez. Por isso que Jesus Cristo disse. Ele disse, são palavras dele, não minha, e que essas palavras entrem cada vez mais no seu coração. Portanto, nesse mês de julho, eu vou fazer um deparo aqui. Portanto, nesse mês de julho, não se preocupe dizendo o que vamos comer, o que vamos beber ou o que vamos vestir. Não se preocupe dizendo perguntas sobre o futuro aqui na terra. O que vai acontecer com isso? O que vai acontecer com aquilo outro? O que vai isso? O que vai? Não se preocupe com isso. Essas coisas ocupam os pensamentos dos pagãos, dos gentios, ou seja, pessoas que ainda não conhecem o próprio bom pastor. Não conhece o bom pastor que leva para a presença do Pai, não conhece o Pai. E por isso que Jesus disse, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Deus já sabe do que eu e você precisa no mês de julho. Já parou para pensar nisso? Vamos lá, 8:01 da manhã. Deus já sabe o que eu e você precisa, mas ele também está dizendo, mas eu não vou dizer o que vocês precisam, o que vai acontecer no mês de julho. Eu quero que vocês vivam comigo e deixa eu guiar o caminho de vocês. Cara, esse é um aprendizado que eu tô há 7 anos. Eu tô nessa matéria aí há 7 anos.
Porque durante 10 anos eu só queria saber de profetada. Durante 10 anos eu só queria saber de ir em lugares aonde falariam sobre o meu futuro pessoal. Durante 10 anos eu quero saber de alguém falando sobre o meu futuro pessoal. Mas graças a Deus, dia 29 de agosto de 2018, vai completar 7 anos agora, nesse agosto, 29 de agosto de 2018, eu decidi abrir mão do controle, da previsibilidade, e eu só quero saber de todos os dias andar com o meu bom pastor, aquele que deu a sua própria vida para me resgatar naquela cruz do Calvário, cancelando todos os meus pecados, e eu creio nisso, que todos os meus pecados foram perdoados, e não só foram perdoados, ele também ressuscitou no terceiro dia e me deu o seu Espírito Santo amado, capaz de me santificar dia após dia, capaz de me moldar dia após dia, como um oleiro moldando um vaso frágil de barro. Deseje, família JC, santidade no mês de julho. É uma palavra religiosa, mas você precisa pensar sobre ela. Mas para tentar ficar mais cool, tentar ficar mais, numa linguagem que todo mundo entenda, para não achar que é só para alguns. Ei, santidade é um processo espiritual que invade o nosso ser, que invade todas as áreas da nossa vida. É um processo espiritual para nos tornar mais parecido com um bom pastor. Semana passada eu tive momentos onde eu não fui parecido com Jesus. Eu precisei corrigir a rota com o Espírito Santo, com a minha esposa, com as pessoas que trabalham comigo. E corrigir, vai. O moldar para ser mais parecido com Jesus, esse processo de santidade é poder de Deus. Mas o ser humano quer saber o poder de Deus falando, olha, vai acontecer isso, você vai mudar de casa, você vai para casa tal, para rua tal, para ir. Deus até faz isso em alguns momentos, mas prioritariamente essa não é a prioridade de Deus. Por isso que quando o povo de Israel entrou na terra, antes de entrar na terra prometida, lá no livro de Deuteronômio, não precisa abrir aí agora, mas quem tá com papelzinho e caneta, só anota para depois você confirmar que isso não sai da minha boca, tá na palavra de Deus. Mas não se distraia, lá no livro de Deuteronômio, antes de entrar na terra prometida, eu já vou terminar aqui agora. Deus já fala logo, ei, surgirão entre vocês profetas ou pessoas que têm sonhos sobre o futuro. Eita, mas a carne adora isso. Eu quero saber o futuro meu e da minha família. O único futuro que eu quero estar amarrado, cercado nisso, é a Nova Jerusalém com Cristo. O nosso destino já está lá. Por isso que Billy Graham falou, vai ficar tudo bem. Leia a última página da Bíblia. Se você crê, olha lá. É para lá que nós estamos indo. Mas até chegar lá, é guerra. Até chegar lá, é lutar o bom combate da fé. Até chegar lá, é uma luta interior. Não só exterior, mas uma luta interior entre a carne e o espírito. E aí, o que Deus fala? Olha, lá no Antigo Testamento, hein? Isso acontece de rodo aqui. Surgirão entre vocês profetas ou pessoas que têm sonhos sobre o futuro. Se eu falasse assim, pessoal, vou fazer uma live, vai entrar um por um aqui e eu vou revelar sobre o seu futuro. Ah, vai ter 1000 pessoas na live. Vai. Lógico. Claro. Não, gente, nós vamos estudar a Bíblia. Tem 60. Glória a Deus. Surgirão entre vocês profetas ou pessoas que têm sonhos sobre o futuro, e eles prometerão sinais ou milagres. Escute, se os sinais ou milagres preditos acontecerem, e essas pessoas disserem, venham, vamos adorar outros deuses, deuses que até então vocês não conheciam, não deem ouvidos às palavras deles.
É um teste do Senhor, seu Deus, não com eles. Eles já estão perdidos. É com vocês, povo de Israel. É um teste do Senhor, seu Deus, para ver se vocês o amam de todo o coração, de toda a alma e de toda a sua alma. Sigam somente o Senhor, seu Deus, e temam a Ele, somente a Ele. Obedeçam os seus mandamentos e ouçam a sua voz. Sirvam-no e apeguem-se a Ele. Ou seja, família JC, eu já vou explodir o horário aqui, mas talvez amanhã então a gente continue, mas presta atenção. A gente só tem hoje. Está claríssimo na Bíblia que vai acontecer sim. No mundo espiritual isso acontece, tem poder no lado ruim do mundo espiritual para revelar sonhos. Vai acontecer. Milagres, sonhos, sinais. Só que essas pessoas vão te levar para viver distante de mim, de Deus. Então o balizador é esse. Ainda que alguém fale para você alguma coisa sobre o seu futuro, ok. Isso tem que te aproximar de Cristo. Não acreditar, não é? Mas eu não vou deixar de acreditar. Entra nessa história, não é isso. Se isso que está chegando na tua mão, chegou na tua mão algo que alguém falou que vai acontecer e chegou na tua mão e isso ocupou tanto espaço dentro de você, ao ponto de você não ter mais tempo de comunhão com Cristo, isso que chegou até você não é de Deus. Não é de Deus. Porque o que Deus quer? Que as ovelhas andem com o seu bom pastor. Eu uso muito essa medida. Então isso é um teste do Senhor para ver se você, Bruno, e você que está aí do outro lado, realmente ama o Senhor de todo o coração. Porque está vindo algo que a tua carne ama. Está vindo algo que a tua carne ama, que é a previsibilidade, que são sinais, que são milagres, que são, olha, são sonhos sobre o seu futuro. Você está disposta a falar, eu nego isso. Eu não quero saber disso, eu quero saber do meu Senhor. Eu quero ler a Bíblia e aprender a vontade dele e viver debaixo da vontade dele. E, por exemplo, se a gente olhar só esse ensinamento de Jesus sobre o nosso mês de julho, o que ele está nos ensinando na prática aqui é trabalhe de manhã e de tarde. Não fique à toa em nenhum momento no mês de julho. Não se preocupe dizendo como vai ser, ou seja, não fica... não deixa que essas ocupações de perguntas sobre o futuro de julho domine a tua mente, porque isso vai trazer ansiedade para você. Saiba que o Pai já sabe de tudo que vocês precisam. Estejam com o Pai. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida, porque ninguém vem ao Pai senão por mim. Deixa eu te dizer, quando alguém lê esse versículo para você... Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a pessoa parar aí e falar, continua. Peraí, continua. O que é isso, Bruno? É porque tem gente que não lê até o final do versículo. Ei, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Peraí que eu vou terminar o versículo, tá bom? Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Ninguém chega até o Pai nosso, senão por Cristo. Oh, Jesus. Saiba disso. Tenha a responsabilidade disso. A sua carne ama saber coisas sobre o futuro. Mas o Espírito que habita em você, aquele Espírito que clama, Abba, Pai, que Ele possa proteger você nesse mês de julho. E que pode estar acontecendo muita coisa aí na tua vida. Pode acontecer coisas no nosso mês de julho que a gente nem sabe o que vai ser. Que o nosso Deus e Pai possa nos proteger através do Espírito Santo que clama Abba, Pai. Que esse Espírito cresça dentro de mim e de você, família JC, ao ponto de, ao acordar, você clamar, Abba, Pai, tô indo. Onde você tá? Tô indo para tua presença. Estou indo para tua presença. Não interessa se eu vou ter que acordar, que horas que eu vou ter que acordar. Eu estou indo para tua presença. Eu não vou deixar que nada me distraia de ir ao encontro do Senhor todos os dias da minha vida, do meu mês de julho. Eu só entro aqui, família,
para ver você vivendo isso. Senão, eu estaria fazendo já as minhas coisas. Eu só entro aqui para ver você fazendo isso. Isso traz saúde espiritual para nós. E eu termino aqui. Anota aí. Eu não tenho a certeza do meu mês de julho. Eu escrevi no meu devocional. Mas eu tenho algumas certezas. Certeza 1. A certeza do meu destino. Que Jesus preparou. A certeza da presença e da comunhão com o meu bom pastor, com o meu guia, Jesus de Nazaré, o Cristo, o Messias, o Príncipe da Paz, o Rei da Glória, o único mediador entre Deus e a humanidade, o Deus vivo que pisou na terra para poder dar a sua própria vida e, através disso, resgatar muitos, resgatar as suas ovelhas, começando pelo curral de Israel, mas chegando no curral do Brasil, Portugal, Espanha, Suíça. Interessa o país. O que interessa são as ovelhas que ainda estão perdidas e que o bom pastor está indo atrás de cada uma delas. E outra certeza é que eu quero aprender a viver cheio do Espírito Santo, tendo cuidado com os adivinhadores e com as promessas de trabalho fácil. Não existe trabalho fácil nesse mundo. Não existe. Não existe ganhar dinheiro fácil. Não existe. Não existe construir uma vida fácil. Nesse mundo, não. Alguém pode te prometer isso. Cuidado. Cuidado. Amém? Que o Espírito Santo consolide tudo isso dentro de você, família JC. Um beijo no teu coração. E que o seu mês de julho você possa chegar no final e falar: eu aprendi a viver um pouco mais próximo de Jesus. Eu aprendi a ter mais intimidade com Jesus Cristo. Que essa seja só a meta, o seu alvo, e que você consiga isso no último dia, no mês de julho, que será... Que dia que será? Será uma quinta-feira, não é isso? Uma quinta-feira, 31 de julho. Que nós, como família de Jesus Cristo, possamos olhar um para o outro e dizer isso. Outras coisas, a gente vai dar glória a Deus. Coisas materiais, coisas mudanças, coisas externas. Mas o nosso grande alvo está na renovação diária interior. Esse é o grande alvo. Pense sobre o que te deixa à toa. Pense nessas distrações que, com certeza, eu sei das minhas, com certeza você tem portas que te distraem, coisas que te distraem. Preste atenção nisso, pense nisso. E que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, possa te iluminar, te dando o melhor caminho a seguir nesse mês de julho. Amém, amém e amém. Se fez sentido para você, se te abençoou de alguma maneira, compartilha, pega esse aviãozinho, vai ficar gravado, e compartilha com um amigo, com um familiar. Faz aí o que você quiser fazer, tá bom? Deus abençoe!